Sejam muito bem-vindos, inscrevam-se no canal, dá aquela força para nós e vamos em frente. Bom, eu sou mestre e doutor aqui pela FAMERP e das tarefas mais árduas que eu tenho aqui no canal, nenhuma supera a arte de interpretar o que o judiciário propõe e decide frente à sociedade brasileira. Eu gravei um vídeo há mais ou menos uma semana, no meu Stories do Instagram. Se você ainda não me segue, me siga por gentileza, falando sobre o que aconteceria no caso de repercussão geral de ordem tributária, temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal. Matéria de ordem constitucional que estava em pauta o fim, praticamente dizendo, o fim da coisa julgada. O que é a coisa julgada? Para você entender que eu sei que a maioria dos inscritos aqui não são do direito. Coisa julgada é a imutabilidade, é o caráter de não alteração de uma decisão judicial, aquela que não cabe mais recurso. Acabou, está discutido. Isso tem a ver com o princípio da previsibilidade. A coisa julgada, ela é constitucional, ela está no artigo 5º, é cláusula pétrea, ela está também na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei que rege todos os diplomas legais. Código Civil, Código Penal, CLT, Lei de Direito Administrativo, Lei de Ordem Tributária, Ambiental, Consumerista e tudo mais, tá? Ter previsibilidade faz com que investidor, ou investidores tenham tranquilidade para, no país, investir. E isso é o que move um país. Tá bom. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, dia 1º de fevereiro agora, tá bom? Ele discutiu sobre o fim da coisa julgada somente em ordem tributária para que fique mais fácil o Estado arrecadar rediscutindo o que já foi decidido. É isso. Quando você pega o voto e lê, tá aqui o voto do nosso ilustre, Tenho aqui as minhas deferências ao ministro Barroso, Tá aqui, ó. O voto do Barroso, tá bom? O voto do Barroso tem 16 páginas, tá? Olha só. No próprio voto, primeiro, princípio da previsibilidade tá ligado à coisa julgada que guarda um ambiente coerente, estável, previsível para que você possa investir o seu dinheiro naquele país. Ou para que você, brasileiro mesmo, tire o seu dinheiro de uma aplicação e monte uma empresa, constitua um negócio, empregue pessoas. Esse é o sentido da vida. O Estado deve agir no sentido de contribuir para que isso ocorra, não fazendo isso aqui. Isso não. Olha só. Caput do artigo 5º. Vou ler rapidinho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Está no caput. Tá? Caput é a cabeça. Caput é cabeça em latim. É a primeira frase de um artigo. É a principal. E a propriedade nos termos seguintes. Aí a gente vai lá para os incisos. Tem vários incisos. Esse artigo a gente pula lá para frente, está escrito assim, ó. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Evoluindo, isso está no voto do ministro. Eu não estou lendo a Constituição. Ele mesmo copiou e colou a Constituição aqui. Aí ele vem e diz o seguinte: no tocante à coisa julgada, a própria legislação infraconstitucional a flexibiliza em determinadas situações. Mas espera lá. Quem está acima aqui, a Constituição Federal ou a legislação infraconstitucional? Então você está criando uma zona de exceção para aplicabilidade
de uma arrecadação tributária, diria, no mínimo, confiscatória, e essa exceção se baseia em característica infraconstitucional? Esse é seu argumento central. É isso que você está fazendo, né? E aí ele põe aqui o artigo. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Salvo se, sempre tem o salvo. Esse salvo é sempre vai arrebentar com a sociedade. E quando eu digo sociedade, é você, sou eu, é aquele que emprega, é aquele que é empregado, todo mundo. É assim, quem não é do Estado é a sociedade, tá? E quem é do Estado também é sociedade, tá? Porque a pessoa pode muito bem ser ali um promotor de justiça e ter uma loja de roupa no shopping. A esposa dele pode ter ali uma clínica veterinária, médica, de fisioterapia, ou ela pode ser uma advogada, enfim. Salvo ser, tratando-se de relação jurídica de trato continuado. Esse trato continuado que deu aqui a brilhante ideia, o insight, o ensejo de alterar esse voto, essa decisão que vem produzindo efeitos desde 1992. Cara, o STF foi alterar um julgado de 1992. Vocês acreditam nisso? Para beneficiar o Estado a respeito de arrecadação tributária. Vamos em frente. Sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, hipótese em que será possível pedir a revisão do definido em sentença. Você sabe qual que é? Qual é aqui, na verdade? A alteração, a modificação no estado de fato e de direito que eles julgam aqui, imperativo de alteração, né, para arrecadar? A mudança na jurisprudência da própria corte. Mas espera aí, não teve mudança de fato e nem de direito. Porque, sendo sim a jurisprudência algo que está dentro do que se preconiza como direito, porém, a coisa julgada, ela é constitucional, cara. E aí ele fala aqui sobre controle difuso e concentrado, né, incidental ou abstrato, que aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo disso, mas é matéria até para advogado aqui é difícil. E aí ele vem falando, no próprio voto dele, olha só. Observo que, em julho de 1992, o plenário desta Corte, ao apreciar o recurso extraordinário 138.284 da relatoria do ministro Carlos Veloso, reconheceu a constitucionalidade da contribuição social, que é o problema central aqui, ao entender pela desnecessidade de lei complementar para a instituição do tributo. E aí ele fala depois. Assim, após 2007, nós pulamos 15 anos para a Corte mudar o entendimento, e aí ele justifica a necessidade de arrecadação. Um leigo lendo isso aqui, ele acha bonito. Olha que bonito, ó. Vamos fingir que a gente é besta agora, tá? Ó. Isso porque o contribuinte dispensado do pagamento de tributo por decisão transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, ostenta vantagem competitiva em relação aos demais. Como se o ministro tivesse preocupado com isso, cara. Tenha santa paciência, né? Uma vez que não destina parcela dos seus recursos a essa finalidade. Qual a finalidade? Pagar imposto. Olha que legal. Situação diferente da dos seus concorrentes, que são obrigados a pagar de modo a baratear os custos de estrutura e produção. E aí ele fala que isso aqui produz uma situação anti-isonômica. Olha que bonito. Faz o seguinte, queridão, já que para você tá te incomodando essa questão, tira o tributo de quem paga. Não faz quem pagar vir a pagar. Complicado, não é? Não é difícil? E tem como piorar. Tá? O Supremo Tribunal formou maioria, nesta quinta, 1º/2, para permitir o cancelamento de decisões definitivas. Acabou, né? Transitado em julgado a partir da mudança de entendimento da Corte em questões tributárias. Tá? Quando você tem que receber do Estado, não pode. É só quando o Estado tem que receber de você.
Se um contribuinte foi autorizado pela Justiça a deixar de pagar o imposto, mas tempos depois o STF entender que a cobrança é devida, ele perderá o direito e deverá voltar a arcar com a taxa. É difícil, né, cara? Não é difícil ser brasileiro, velho? Ó, 9 ministros votaram nesse sentido, ou seja, tem 11, não importa mais o que os outros 2 pensam, né? A divergência C. Ó, existe uma divergência. Olha que legal essa divergência. Indecisão do tipo pode haver respeito aos princípios das anterioridades anual ou nonagesimal. O que é isso? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só disso. Em regra, no Brasil funciona da seguinte forma, a legislação, né, a aplicabilidade da norma tributária. Dependendo do tipo de imposto, eu só posso cobrar a partir do ano que vem e dependendo do tipo de imposto, eu posso cobrar a partir de 90 dias. Por isso que é princípio da anterioridade anual ou nonagesimal. Perfeito? Só que tem mais exceção que regra. Presta atenção, nenhum princípio no direito brasileiro tem mais exceção que esse. Depois eu vou fazer um vídeo só disso, tá? Aí vocês vão ficar ainda mais tranquilos do que estão agora. 5 ministros entendem que é preciso respeitar os postulados. Quais são os postulados? A previsão de se tributar após 1 ano ou 90 dias. Depende do tributo. Já Gilmar Mendes, André Mendonça e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli avaliam que a cobrança do tributo pode ocorrer imediatamente após a decisão. Eu decidi hoje, tem que pagar amanhã. Não quero saber de planejamento, coerência, estabilidade, razoabilidade, fluxo de caixa. Se você tem que mandar funcionário embora para pagar o imposto, foda-se. Tem que pagar, tá bom? Ele ainda fala, haveria impacto na livre concorrência, pois um deles teria vantagem competitiva. Tira o imposto de todo mundo, cara, aí todo mundo tem a mesma vida. Não inclui, tira. A gente não aguenta mais pagar imposto, né? Olha o que ele falou. Penso que estaria produzindo uma injustiça tributária e uma consequente injustiça econômica se modulássemos em favor dos que, mesmo sabendo a claríssima posição do Supremo, ainda assim persistiriam em não recolher a contribuição. Cara, parte do que eu tô lendo tá no Conjur, tá aqui, tá? Foi publicado por Sérgio Rodas. Parabéns a este profissional, dia 2 de fevereiro, às 19h13. É o seguinte, nós temos o Estado brasileiro como o maior litigante do Brasil. Tá? Top 1, nenhum ente, tá? Nem as grandes telefonias, bancos, telecomunicações, que são grandes litigantes, somado todos eles têm mais ação em trâmite do que ações contra o Estado brasileiro, exatamente por usurpação na característica de tributar, na forma como se entende a norma tributária. Agora, a sociedade passa a gozar de total insegurança jurídica, pois, mesmo a questão tendo transitado em julgado, mesmo tendo a característica de definitiva a decisão, poderá a qualquer momento ser alterada por um entendimento do STF e o contribuinte passa a pagar imposto em atividade típica do legislativo, onde o STF entende alguma coisa e já se aplica sem uma lei constitucional ou infraconstitucional, considerando aqui o caráter da norma de ordem tributária. É inacreditável o tempo em que vivemos. Eu jamais imaginei que eu veria algo sendo decidido de forma claramente inconstitucional por aquele que tem como princípio a atividade ser o guardião da Constituição Federal. Lamento muito, preocupe-se visceralmente, porque vem problema grave para frente.